Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis perpetuamente no que eu crio. Isaías 65, versos 17 e 18, é a escritura que eu tomo para a nossa meditação nessa manhã. Existe uma promessa que não pode falhar. Existe um destino que não pode ser impedido. Existe uma realidade que é mais certa do que tudo que você está vendo agora. O céu é real e Deus preparou para os seus. A Bíblia não apresenta o céu como uma ideia simbólica, como se fosse uma parábola, mas apresenta como um lugar preparado, planejado, garantido. E ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo disse: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você pode até tentar imaginar, mas sua mente não consegue alcançar o que Deus preparou. O maior sonho que você já teve ainda é pequeno demais, insignificante demais, perto do que Deus já decidiu te dar. Jesus confirmou essa promessa no livro de João, capítulo 14, verso 2. Jesus confirmou essa promessa. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Não é uma possibilidade, é uma preparação em andamento. Na verdade, o profeta chega a dizer que a cidade já está pronta. Ele fala isto nas eras. E que a cidade já está pronta e ela brilha com a glória celestial, e os anjos que a prepararam a contemplam sem respirar, extasiados com a beleza dessa cidade. Então, isto não é meramente um desejo, é um plano em execução. E mais do que o lugar, o céu é uma transformação completa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. Não é apenas um lugar sem problemas, é uma existência onde o sofrimento foi extinto. O céu não é apenas melhor do que a terra, é o fim definitivo de tudo aquilo que te fez sofrer. Quantas lágrimas você já derramou que ninguém viu? Quantas dores você carregou em silêncio? Deus viu todas. E Ele não apenas consola, Ele promete eliminar a causa da dor. Em Romanos capítulo 8, 18, Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A dor é real, mas não é eterna. O céu também é real, mas o céu é eterno. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, 17. A dor tem o seu prazo de validade estabelecido, mas a glória eterna, aquele gozo celestial, não tem prazo determinado, definido. Ali, tudo é eterno. Agora, entenda algo profundo. O céu não é para todos automaticamente. É uma promessa para os que pertencem a Deus.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Existe uma cidade espiritual. Existe um povo que não pertence mais a este mundo, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, verso 14. Se você sente que este mundo não te satisfaz, se nada aqui te preenche completamente, isso não é fraqueza. É um sinal de que você não é deste mundo. Quem nasceu de Deus nunca se sente totalmente em casa neste mundo. E o maior de todos os privilégios do céu não são as ruas de ouro, nem a ausência de dor. É a presença de Deus. É a presença dele que faz do céu um verdadeiro céu. E ali nunca mais haverá noite, e não necessitaremos de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus nos ilumina. Apocalipse 22:5. O céu é o lugar onde Deus não será apenas crido, mas ele será visto. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3, verso 2. O maior prêmio do céu não é o lugar, é encontrar aquele que nos salvou. Deixa eu contar uma história. Havia um homem chamado Elias que vivia em uma pequena cidade do interior. Sua vida era simples, marcada por trabalho duro, perdas silenciosas e poucas alegrias duradouras. Ele havia perdido a esposa ainda jovem, criou o filho sozinho, trabalhou anos em um serviço pesado, acordando antes do sol nascer e voltando para casa quando já era noite. Sua casa era pequena, com paredes desgastadas e um telhado que sempre precisava de reparos. No fundo do quintal havia uma cadeira velha, de madeira, onde ele costumava se sentar ao fim do dia. Era ali que pensava na vida e muitas vezes chorava, porque, apesar de tudo, havia dentro dele um vazio que nada preenchia. O filho cresceu, foi embora para a cidade grande e as visitas se tornaram raras, e os dias passaram a ser longos e silenciosos. Até que, em um dia comum, daqueles que não prometem nada, algo inesperado aconteceu. O carteiro bateu à porta. Elias estranhou. Quase nunca recebia cartas. Ao abrir o envelope, encontrou um papel bem cuidado com uma escrita firme e clara. A carta dizia: Elias, eu conheço a sua vida. Eu vi cada dia de esforço, cada lágrima escondida, cada noite mal dormida. Mas quero que você saiba, isso não é o fim da sua história. Existe um lugar preparado para você, uma casa que não se desgasta, um lugar onde não há solidão, nem dor, nem despedidas. Eu mesmo preparei esse lugar. Continue firme. Não desista. Você não foi esquecido. Assinado, aquele que te conhece desde o princípio. Elias, ao levantar a cabeça, quando procurou pelo carteiro, ele havia desaparecido. Ele não entendeu de imediato.
quem era aquele carteiro. Então Elias leu a carta mais uma vez, depois outra e outra. Ele não sabia explicar, mas algo mudou dentro dele naquele momento. Ele sabia que aquele carteiro era alguém enviado. Nada ao redor havia mudado. A casa dele era a mesma, o silêncio continuava, mas agora havia uma esperança. Nos dias seguintes, sempre que o cansaço vinha, ele pegava a carta e lia novamente. Quando a saudade apertava, ele lia. Quando a solidão gritava, ele lia. A carta se tornou sua força. Com o tempo, o corpo começou a enfraquecer. A idade chegou, os passos ficaram mais lentos. Mas havia algo curioso. Quanto mais perto do fim da vida, mais forte ficava aquela esperança. As pessoas da cidade começaram a notar como ele consegue ter paz vivendo assim. Elas não sabiam da carta, ou melhor, sabiam, mas não acreditavam como ele acreditava. Certo dia, Elias adoeceu gravemente. Deitado em sua cama simples, com a carta em mãos, ele a leu mais uma vez. Seus olhos estavam cansados, mas brilhavam de uma forma diferente. Ele sussurrou: "Eu estou pronto." Naquela noite, ele partiu. Dias depois, seu filho voltou para organizar a casa. Entre os poucos pertences do pai, encontrou aquela carta, já desgastada pelo tempo, dobrada inúmeras vezes. Ele leu, e ao terminar, algo o atingiu profundamente. Pela primeira vez, ele entendeu. O pai não vivia sozinho. Ele vivia sustentado por uma promessa. E então, ao olhar para aquela casa simples, ele percebeu algo que nunca tinha percebido antes. O pai nunca pertenceu totalmente àquele lugar, porque o coração dele já estava em outro. Assim é o céu. Talvez por fora nada tenha mudado ainda. Toda a sua vida ainda tenha lutas, perdas e silêncios. Mas se você recebeu a promessa, se você crê na palavra, então você não está vivendo para este mundo. Você está caminhando para algo eterno, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, verso 7. E um dia, a fé dará lugar à realidade. E você vai descobrir que cada lágrima, cada renúncia, cada momento difícil valeu a pena. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.